Oi, pessoal! Chegamos à última lição do nosso material. Aqui temos o gênero textual carta aberta. Bom, ela tem aquela estrutura de carta, né, com o vocativo, dizendo para quem você está enviando, o cabeçalho, o corpo do texto, saudação no final, despedida, como qualquer carta. Mas, por que carta aberta? A carta aberta é uma reivindicação ou uma solicitação a uma empresa, ao governo, por exemplo, a um meio de comunicação como um jornal, uma revista. Pode ser feita uma carta aberta, por exemplo, numa rede social, também hoje isso é muito comum. Então a carta aberta, ela sempre vai se pautar num assunto em que a pessoa vai escrever ali para alguém, né, seja para essa empresa ou para esses meios que eu comentei com vocês, e trazendo uma crítica ou um elogio ou fazendo uma sugestão sobre determinado assunto, ok? Quais são as características desse gênero? Estabelece diálogo entre duas partes distintas, né, que pode ser uma empresa, como eu falei, uma pessoa específica, né? Pode ser o prefeito, pode ser o presidente, né? Eu posso, por exemplo, querer escrever uma carta aberta para o jornal, porque eu li uma notícia lá e eu quero comentar sobre essa notícia, né? Eu quero falar sobre ela, trazer meu posicionamento. Então, eu posso trazer essa carta aberta. Eu posso fazer uma carta aberta, por exemplo, para o presidente da República, né? Eu posso publicar essa carta num jornal também, destinada a ele, mas no jornal, porque como ela é aberta, é para que todos tenham acesso. Ou eu posso publicar numa rede social e marcar o Instagram do presidente da República, né? Fazendo uma reclamação sobre algo ou até um elogio, certo? Prevalecem recursos persuasivos e argumentativos, né? Então, tem muito posicionamento ali. Discute temas relevantes socialmente e de interesse coletivo, certo? Utiliza a norma padrão da língua, muito bem, porque é um texto que vai estar aberto para o público, então tem que estar muito bem escrito. Predomina a linguagem objetiva e denotativa, ou seja, linguagem literal, não tem mistérios aqui também, não tem enrolações. Possui estrutura de outros textos epistolares, como carta pessoal, e-mail, bilhetes, né? Então mantém aquela estrutura que eu falei para vocês. Publicada em veículos de comunicação físicos ou virtuais de ampla divulgação, porque é domínio público. Então, por isso, carta aberta para todos. Estrutura da carta, aquela que a gente já conhece. Temos título, né? Que vai aparecer ali a declaração para o emissor, né? O destinatário. Vai dizer para quem é, a introdução, que contextualiza o problema, o desenvolvimento, né, que aqui o problema vai ser detalhado. Temos uma conclusão, que é uma parte que geralmente se solicita uma resolução, ou até pode aparecer os elogios. A despedida com saudação, né? Então pode dizer lá cordialmente, sem mais, atenciosamente, tá? E se você quiser abreviar a palavra atenciosamente, tem aqui uma curiosidade muito interessante. A Academia Brasileira de Letras, né, diz que a abreviação é AT.TE. Tem muita gente que faz assim, ó, ATT e vírgula, mas pela ABL, que é a nossa Academia Brasileira de Letras, é AT.TE, ok? Temos também lá no final a assinatura de quem escreveu a carta e o local e a data, que é a especificação, né, desse local e a data, enfim, tá? Muito bem, pessoal, aqui temos uma carta. Nós vamos fazer a leitura dessa carta até uma parte juntos, você vai finalizar a leitura depois sozinho, e assim nós vamos resolver as questões juntos, certo? Quem escreveu essa carta? Vamos ver, né? Ana Fujita, André Berezowski, Antônio Calvo, Arjuna Sundari. Então, são muitas pessoas aqui, ó. Tá? Olha, várias pessoas se juntaram para escrever essa carta. Carta aberta sobre a escalada em São Bento do Sapucaí durante esse momento da pandemia. Então, vamos lá. Uma carta que foi escrita na pandemia. Voltemos e vamos fazer a leitura. Pacto de intenção. E se precisarmos abrir mão de escalar uma temporada para escalar sempre no futuro? Você está junto? Maio 2020, São Bento do Sapucaí. Então aqui, ó, título, né? O local aqui, a data. E agora vamos ver a carta.
Salve escaladores e escaladoras, a situação do Covid-19 no município de São Bento do Sapucaí, neste momento, encontra-se controlada com somente um caso confirmado e outros poucos casos gripais monitorados, apesar de uma pandemia mundial há 6 meses. Então, ó, só para reforçar, o destinatário está aqui, tá? Continuando. A estrutura de saúde da cidade está fazendo o máximo para manter o maior cuidado possível para não colocar a população em maiores riscos desnecessários, pois não há leitos de UTI no município e possuímos poucas unidades de respiradores disponíveis, sendo assim, todo cuidado é pouco. Isso inclui a todos nós, como também as populações rurais, carentes, idosas, grupos de risco e todos aqueles que não possuem estabilidade de recursos financeiros, nem planos de saúde e que também são carentes de informações e possuem poucas possibilidades de reverterem uma crise mais aguda. São Bento do Sapucaí é uma estância turística climática importante da Serra da Mantiqueira, com destaque para as atividades de montanha, tanto esportivas como culturais e produções artesanais. O município está neste momento solicitando uma pausa na visitação externa da cidade, assim como internamente também deixarmos de aproveitar essa incrível atmosfera que São Bento do Sapucaí possui. Então até aqui a gente tem bastante informação, e informação importante, hein? Olha só. Primeiramente, para quem essa carta está sendo enviada? Salve escaladores e escaladoras! A situação do Covid no município de São Bento do Sapucaí, tá? Então, nós temos aqui para quem foi enviado. Continuando, tem aqui um pedido também, olha só. Tá? O município está neste momento solicitando uma pausa na visitação externa da cidade. Ok, depois você vai fazer a leitura do texto inteiro, mas com essas informações a gente já vai conseguir resolver a nossa questão. Questão 1. A quem a carta aberta é dirigida, tá? Apenas aos moradores de São Bento do Sapucaí? Não, é mais específico. Somente aos frequentadores da estância turística climática? Também não. É a quem? As pessoas que vão fazer escaladas em São Bento do Sapucaí. Lá no início, eu acabei de voltar e mostrar para vocês. Olá, escaladores e escaladoras de São Bento do Sapucaí. Então, essa carta aberta é para eles, ok? Letra C é a correta. Muito bem. Agora, nós vamos lá para a questão número 2. A questão número 2 diz assim. Qual é o objetivo dessa carta lida, tá? Então, olha só. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, né, o pedido que ele faz. Está solicitando uma pausa na visitação. Letra A. Alertar as pessoas para que fiquem em casa? Não, não é isso. É mais específico. B. Ditar regras repressoras e controladoras para que os moradores e turistas não façam escaladas? Não, é uma carta aberta bem leve, inclusive, né? Então não pode ser essa letra B. C. Ensinar os cuidados que devem ser tomados durante a escalada de uma montanha. Não é isso, é argumentar sobre a importância de não se fazerem escaladas durante o período da pandemia. Muito bem. Letra D é a correta, ok? E aí, o que você acha de você produzir uma carta aberta, né? Pensa numa situação que você escreveria, para quem você escreveria e coloca a tua argumentação lá. Coloca em prática o que você aprendeu aqui com as características, ok? Ok, pessoal, finalizamos o nosso livro então e até logo!